Eu não sei se é normal alguém deixar colocar o dedo na reta para outra pessoa ficar errando. Talvez aconteça algo muito grande e não dê tempo dela intervir. Mas eu vejo que isso faz eu crescer, sabe? No começo eu achei louco. Falei, cara, como assim? Tem hora que você não não tá vendo o que eu tô fazendo, eu vou errar. Você sabe que eu vou errar. Mesmo assim você deixa errar. Você vê que eu preciso aprender. E você deixa eu aprender. Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. Marcelo, essa semana aconteceu o seguinte, cara. Chegou a laje, chegou as vigotas, comprei escora, comprei a caixaria pra laje, pra fazer os beiral, as coisas. E tem mais um monte de coisa pra gente ver que o Ceará foi fazendo por aí. Quando chegou a laje aqui, eu falei assim, na verdade eu sempre pensei como era o jeito da laje, né? Aí eu dei uma olhada e eu vi 3 tipos. Eu vi esse aqui, que eu não sei o nome. Aí eu vi esse aqui, parece como se fosse um meio tijolo, mas uma meia laje. E esse aqui que vem inteiro. Tá. Por quê? Vamos começar por esse daqui, ó. Vou fazer pra cá e vou te explicando. Beleza. Isso daqui é uma lajota. Aham. Algumas pessoas chamam tijolo de lajota também, tá? Mas daqui é o enchimento da nossa laje, certo? O que acontece? Lá atrás, lá no passado, nós fazíamos muita laje maciça, ou seja, concreto. Ao longo dos anos foi estudando e percebeu-se que não precisava ter tanto concreto na laje, que algumas linhas de concreto eram suficientes para absorver todo esse carregamento. E essas linhas de concreto são as nossas vigotas. A gente já vai dar uma olhadinha nessas vigotas. Aí o que aconteceu? Peraí, se são linhas que nós precisamos, o meio não precisa ser de concreto, tá? Desenvolveu então um enchimento, tanto é que tem esses vazios, certo? Para quê? Diminuir peso próprio. Se eu consigo diminuir peso próprio da minha estrutura, eu alivio as minhas fundações, alivio toda a obra como um todo, o meu cálculo estrutural fica mais tranquilinho. Então eu tenho uma vigota de cada lado e ela vai apoiar isso daqui. Essa é a nossa lajota inteira. Só que vai chegar em algum momento que eu vou precisar usar uma meia lajota. Para não precisar ficar cortando a lajota inteira, eu uso uma meia lajota. E elas em sequências, quando a gente for montar lá, a gente vai poder ver melhor isso daqui. Ela em sequência vai dando as nossas linhas de enchimento e as vigotas que estarão aqui, nós teremos as nossas linhas de concreto onde vai dar a nossa resistência, tá? Esse sistema de laje chama-se laje unidirecional, tá? O carregamento vai por uma única direção. Em algum momento, no meio, isso daqui eu chamo de coxo, alguns chamam de coxinho, tá? Em algum momento eu vou precisar disso daqui, ó. Eu vou passar essa linha transversal, perpendicular às linhas da nossa vigota. Então, as vigotas estão passando nesse sentido. As linhas que vão dar sustentação para nossa laje estão na horizontal, por exemplo. Aí, quando eu coloco uma dessa e uma dessa, ou uma dessa e mais uma dessa, aí depende do que eu quero fazer, certo? Eu crio esse sulco aqui no meio, ou seja, nesse enchimento ele passa a ter mais concreto. Como passa a ter mais concreto, eu crio então essa camada, olha, eu crio uma ou outra, né? Eu crio essa camada de resistência perpendicular às minhas linhas de resistência. Ou seja, eu uso esse tipo de coxo em grandes vãos, onde eu quero passar uma linha de ferro com concreto no meio. Vai uma armação aqui. Vai uma armação aqui. Certo. Então, lajotas de enchimento, o coxo, a meia lajota e a lajota inteira são aquilo que nós utilizamos. Ah, Marcelo, mas por que vocês estão utilizando barro, sendo que usar EPS isopor é mais barato, é mais leve? Mais barato não, depende da região, mas é mais leve, tá? Basicamente aqui é uma questão cultural. O
o nosso pessoal que gosta de usar essa lajota. Segunda questão, o isopor ele é branco. Então quando você está lá em cima da laje, nesse sol batendo, reflete demais, dói o olho. Então sempre tem que estar de óculos escuros. Terceiro ponto, quando essa laje vai estar lá em cima. Quando eu vou rebocar essa laje, o concreto, o chapisco e o reboco tem mais aderência aqui. No EPS, essa aderência é comprometida. Então eu preciso passar uma cola, ou um chapisco com a cola, para que isso fique bastante, que colhe aqui, tá? Então, como essa casa não terá forro de gesso, nós rebocaremos a laje. Foi também o que nos fez tomar essa decisão aí de comprar a cerâmica. Entendeu? Uhum. Então, basicamente, esses vazios são ar para tirar o peso próprio, para reduzir o peso da nossa estrutura. Como que é o nome disso aqui mesmo? Coxo. Tá. Aí esse coxo faz como se estivesse amarrando. Exatamente. Certo. A gente vai amarrar ela. Claro que agora foi uma explicação aqui, mas lá na laje, quando a gente for montar a laje... As vigotas aqui, uma ferragem com concreto aqui e amarra. Amarra ela no meio. É quase como se fosse uma malha, né? Uma malha de concreto. Aqui a malha nossa vai estar aqui em cima, ó. Porque daqui, ó, vai ter uma capa de concreto aqui ainda. Então, essa capa de concreto de 4 centímetros vai passar aqui em cima. Que daí nessa capa que vai estar a nossa malha. Certo. E daí aqui vai ser, a gente tá criando uma vigota aqui na verdade. Entendi. Entendeu? Certo. Algo Show. mais? Não, isso aí. Entendido? Entendido. João, aqui nós temos as nossas vigotas do beiral, tá? Então, nós temos de 50 centímetros e de 70 centímetros, que nós temos uma marquezinha ali de 50 centímetros, o pessoal já está montando a caixaria, e nós temos os nossos beirais, tá? A marquise, ela vai ficar no nível, em nível, certo? Então, essa vigota aqui, ela será concretada nesta posição. Os nossos beirais, eles são beirais inclinados. Certo. Elas serão inclinadas, serão concretadas nesta posição. A marquise na horizontal, os nossos beirais com uma inclinação de 35%. Então ele vai ter essa diferença, tá? Por que isso daqui chama-se uma laje unidirecional? Porque lembra das linhas de concreto que os estudos nos disseram, trazem essa informação? Então nós criamos uma linha de concreto e ela será espaçada, segurar essa daqui, essa é uma linha, essa daqui seria a próxima linha de concreto e aqui vai vir o nosso enchimento, certo? Vindo o nosso enchimento aqui, que são as nossas lajotas, a carga, o nosso carregamento, o peso vem para cá e essa linha leva para uma única direção o nosso carregamento. Por isso aqui chama-se laje unidirecional. No nosso caso, nós estamos trabalhando com uma laje treliçada. Então nós pegamos uma nós não, né? A empresa aqui que forneceu pra gente, ela pega uma treliça, que é isso daqui, certo? Uma treliça e concreta a base da treliça e deixa essa ferragem exposta pra gente concretar. Então, aqui agora eu consigo envolver o meu concreto aqui dentro, o que faz que nós tenhamos mais resistência na nossa laje, certo? Agora, percebemos nessa situação aqui, que aqui só tem uma treliça, porque isso é uma marquise, é um beiral, então eu não tenho carregamento em cima disso. Sim. Apenas a treliça, apenas essa ferragem é suficiente para... essa ferragem é suficiente para absorver aí todo o carregamento. Certo. Diferente dessa outra laje que eu vou te mostrar agora. Ó, então agora nós temos uma treliça mais comprida, porque agora ela não é só do beiral ou da marquise, ela vai pegar um vão inteiro. E nós temos aqui, ó, a empresa que nós compramos, ela faz o cálculo da laje. Nós não fazemos o cálculo da laje. A empresa que nos forneceu faz todo esse cálculo. E para este vão, que nesse caso aqui são 3,12 metros, conforme está aqui, no ambiente L2, ou seja, a laje 2, com 13,12 metros, são 8 quantidades dessa que foram fabricadas. Isso daqui está no projeto, o nome do nosso cliente, tudo certinho, e eles encontraram no cálculo que somente essa treliça não era suficiente.
Então perceba que aqui a gente tem mais uma ferragem, mais um reforço nesta vigota que dará a sustentação necessária para esse carregamento. E todas nesse bolinho que nós estamos aqui, ó, todas elas têm um reforço a mais. Deixa eu ver se nós temos aqui. Ali na frente nós temos, ó, uma outra vigota que não tem esse ferro, é um ferro mais grosso, é um ferro de 6,3 milímetros. Então, o que acontece? Essa ferragem mais grossa está dizendo o que pra gente? Que naquele vão, ó, tanto é que ela é maior zona, talvez ela até seja da garagem, ó, uma treliça maior. Sim. Que não é suficiente, então eu preciso aumentar a quantidade de ferro para suportar esse carregamento, certo? Não tem mesmo. Sabe aonde que vai o coxo? O coxo, em geral, ele vai bem no meio. Em geral, vai bem no meio da vigota. No meio da vigota, para a gente fazer uma ferragem transversal a ela. Essa ferragem vai ser passada aqui por baixo e amarrada aqui. Isso fará com que, se por um acaso essa laje ela vier der uma leve embarrigada, ela der uma fletida, eu passo essa ferragem no meio que me dá esse ajuste. Supondo que uma ferragem dessa veio quebrada, ou a vigota quebrou, por exemplo, e a capa de concreto não vai dar conta, a malha não dá conta, e ela, por exemplo, naquele ponto vai dar essa enfraquecida. Essa ferragem que ela está passando aqui no meio faz com que o fato dessa estar quebrada, ela leva um pouco do carregamento para a vigota do lado e um pouco do carregamento para a vigota do lado. Né? Distribui, ou seja, uma ajuda a outra. Beleza? Certo. Então, extrema importância, calcular a laje. Nós não calculamos, tem quem calcule, nós pagamos, obviamente, para essa empresa calcular. Ela nos entrega um projeto com laje tal, nesse caso laje 2, comprimento tal, quantas quantidades dessa. Pelo projeto, o pessoal lá sabe exatamente qual é a parede que começa com a vigota, começa com enchimento, como que começa. Então isso vai seguindo o projeto daí. Beleza? Beleza. Mas normalmente assim, não é toda empresa que fornece a laje, as lajotas e as vigotas que fazem isso, né? Em específico é essa, né? Então, anota aí, esse ensinamento. A nossa obra, nós sempre vamos buscar por qualidade. Então, depois da qualidade, a gente negocia preço, enfim, prazos, entrega e tudo mais. Entendamos que é o nosso nome que está lá. Tá? Então, naquela placa ali, Akira Design, não é o nome dessa empresa que está lá. Não é o nome do pessoal que está trabalhando, do servente, do cara da caçamba, do cara do concreto. Não. O nosso cliente que está aqui, o nome dele, ó, ele contratou a Akira Design para fazer essa obra. O que acontece? Cabe a mim, Marcelo, responsável técnico por tudo isso daqui, buscar por pessoas que também me entreguem qualidade. Por quê? Porque se eu quero manter uma obra de qualidade, eu preciso que cada etapa do processo seja feita com qualidade. Um caso fácil de entender é o seguinte: de nada adianta eu trazer para minha obra o melhor pintor. O cara destrói na pintura, muito bom, se a minha parede estiver irregular e torta. Entendeu? Sim. Ele vai fazer a pintura dele bem feita, mas o serviço parede está comprometido. Então eu preciso do servente que vai levar a massa com qualidade, que faça a dosagem com qualidade, do pedreiro que assente a alvenaria, o tijolo com qualidade, no prumo, no esquadro, na hora de chapiscar com qualidade, reboco com qualidade, tudo com qualidade, para a hora que o pintor chegar, ele simplesmente dê andamento na qualidade. É a mesma coisa aqui. Então nós estamos buscando por uma empresa que entregue qualidade pra gente. Custou mais caro do que a média? Custou, a gente já viu isso daí. Tá dentro do nosso orçamento? Tá dentro do nosso orçamento. Por quê? Porque no nosso orçamento, quando nós fizemos a proposta para o nosso cliente, nós já consideramos que nós contrataríamos uma empresa, no caso essa daqui, a gente fez uma cotaçãozinha, mas essa empresa aqui, que entrega o projeto, entrega essa medida, veio medir, veio verificar, tudo dentro dos conformes. Certo. Fechou? É um aprendizado todo dia. É uma coisa que eu não vejo na faculdade. Talvez, se eu fizesse qualquer estágio como eu vejo as pessoas fazendo, às vezes, que só assinam, ou às vezes nem vai no estágio, pede para algum engenheiro que amigo já se formou, o cara não aprende. E eu preciso estar preparado para o mercado de trabalho. Então essa oportunidade é muito importante para mim e eu preciso agarrar ela com todas as forças. Conta para mim
como é que foi a negociação das escoras e a gente conversa sobre elas. Beleza. Você teve, eu falei pra você o que era melhor, se era escora de ferro pra gente alugar, se era melhor comprar as escoras de madeira, valores, não sei se você lembra. E vamos conversando nessa negociação aqui das escoras. Eu comecei a cotar as escoras de ferro e as de madeira ao mesmo tempo. Aham. Então aqui nós temos duas empresas, né, que mexem com escora de ferro e várias madeireiras, né? Então na escora de ferro a gente vê que vai a metade da quantidade de que vai Essas de madeira aqui. as de madeira. Porém, mesmo alugando as de ferro, a gente precisa comprar um tanto de madeira. Na conta que a gente foi fazendo, Só pra explicar, esse um tanto de madeira que a gente precisa comprar é o seguinte: aqui nós temos alguns beirais, esses beirais eles são mais altos, então tem mais do que os 3 metros, 2,80 metros da laje, então eu preciso comprar escoras de madeira para que elas sejam mais altas. Então, além das escoras de ferro, eu preciso, no perímetro da casa, por causa do beiral, porque o nosso beiral ele é inclinado e tal, a gente precisa dessas escoras de madeira, né? Então, sim. Só para deixar claro aqui. Saindo no valor assim, eu não lembro muito bem assim, com propriedade, mas eu chego perto. As escoras de madeira, a que eu consegui mais em conta, tava em torno de 590. Vamos tentar lembrar por metro? Vamos. Era um real e pouco metro numa e 1,70 na outra? Vamos fazer essa conta aqui. Mais ou menos. A gente pediu, era 110 escoras de madeira. 110 escoras de madeira. 110. Não, na verdade o metro é 1,70. Então a cada metro de escora 1,70. é R$1,70. Isso, a gente pediu para 3 metros. Deu 5,10. Certo. Vezes 110. Aí, ó. Tava errando já, ó. 560. 561. Então R$560 de escoras de madeira. Isso. Beleza. Isso num local. No outro era cada escora com 3 metros dava 5,50. Tá um pouquinho mais barato. Mais caro, né? A outra 5,10 é 5,50. Ah, tá. Isso. Aí vezes 110 deu 605. E por que não as de optar pelas de ferro, sendo que as de ferro acho que é alguns centavos por dia, é mais barato comprar as de ferro? Comprar não, alugar as de ferro. Isso. A de ferro é o seguinte, as escoras era metálicas, né? 18 centavos o dia de cada escora de ferro. 18 centavos por dia. Isso. Beleza, nós vamos precisar de uns 30 de uns. Ó, daí vezes 50 escoras. Né? R$9 por dia. Vezes 30 dias. Porque ela só ficava 30 dias. Tá, mas a gente ia precisar um pouco mais aqui, mas enfim, R$270 por mês. Por mês. Certo. E aqui estamos falando de 560 e aqui 270. Só que a gente ia precisar 2 vezes, porque 30 dias devolve e para outra casa. Aluga de novo. E aqui comprou de madeira, a gente tem. A gente utiliza ela. Então aqui já vai dar R$540. 540. Certo. Guarda esse número aí, 540. A gente ia precisar comprar umas 50 escoras a mais de madeira. Então, vendo das escoras mais baratas lá, que é a de 5,10. Então, 5,10 vezes 50, 255. Mais 540? Mais 540. Já estoura. 795. Tá. Então, só pra gente entender, nós tínhamos duas possibilidades. Pode interromper, mas a gente ia precisar comprar mais madeira ainda para as guias, né? Para as guias. Então, nós tínhamos duas possibilidades, que é ou alugar ou comprar as escoras de madeira. No aluguel, de fato, sai mais barato você alugar ela. Só que no nosso caso que são 2 casas. Então, seriam dois aluguéis. Em a gente comprando a escora de madeira, nós aproveitamos, mesmo que tenha perca, mesmo que tenha o corte, a gente vai ver os cortes, acaba aproveitando essas escoras para as 2 casas. As 2 casas são bem semelhantes, então acaba aproveitando isso daqui. Sem contar que a madeira, depois que termina essas 2 casas, ainda sobra escora. Então a gente pode usar elas em outra obra. No nosso caso, que construímos em série, que sempre estamos construindo, faz sentido comprar. Só para você entender, é que você chegou agora aqui, mas nós compramos em geral, tá? Uma remessa de escoras, utilizamos até que não dá mais. A gente compra uma outra remessa para outra obra, utilizamos em outras obras até que não dá mais. Então,
nesta obra que, por um acaso, é uma remessa nova de escoras, certo? Então, assim que acabar aqui, a gente leva para outra obra e vai utilizando. E assim, elas vão se perdendo, às vezes a obra permite que a gente consiga armazenar elas todas cobertas, bonitinhas e tal, protege da chuva. Tem obras que eu não tenho como fazer isso, então a gente vai trabalhando e realocando isso daqui, certo? Mas você falou que tinha bom, definimos que vamos fazer na escora de madeira, certo? Daí você falou que tinha duas empresas. Por que uma comprou em uma e não na outra? Uma coisa que eu aprendi, né? A gente tem que ver a qualidade do produto primeiro, porque isso foi errando, porque as tábuas que estavam vindo, elas estavam vindo muito finas. Então eu falei, vou trocar o local onde a gente compra e vou pedir pra ele assim, ó, quantos centímetros essa tábua vem? Vem todas nesse tamanho? Eu fiz o mesmo com a escora. Falei, ó, eu preciso de escora de 8 centímetros de diâmetro pra cima. Menos que isso não me interessa. Média aqui. Aí... Essa aqui tá com 9. Isso. Tá, então essa daqui é uma medida média. Entre 8 e 10 mais ou menos. Aí no local que tava mais barato, ele falou assim, ó, fui lá medir e elas estão com 6, 7, 8 no máximo. Falei, 8 é o mínimo, né? Falei, não me interessa isso aí. Aí eu pedi pra outro local pra medir. E daí ela foi medindo pra mim, tirou foto. Tinha 8, 9, 12. Tá, então essa empresa nós pagamos mais caro na escora, só que as escoras atendem aquilo que nós precisamos. Sim. Então, para entender por que existe uma medida mínima que nós queremos, porque quando a gente fez o nosso cálculo da quantidade de escoras, nós fizemos dois cálculos, um por peso e outro por quantidade, certo? Por quantidade de escoras em geral, a gente faz uma malha de escoras ali de 80 por 80, 1 por 1, a gente vai ver essas escoras sendo montadas. E a outra conta é saber se essa malha de escoras suporta o peso. Então eu preciso de que cada escora dessa tenha resistência para 500 quilos. Então nós temos a nossa malha de ferro, nós temos a nossa laje, que é o peso próprio, temos o concreto lá em cima. Tem como calcular, descobrir quanto isso pesa, o pessoal andando lá em cima, o dia da concretagem, a gente soma todos esses pesos e divide pela quantidade de escoras. Tem que dar ali por volta dos seus 500 quilos ou menos, e uma escora de 8 centímetros, 9 centímetros de diâmetro, ela suporta esses 500 quilos. Se eu pego uma escora mais fina, ela suporta menos peso, logo eu preciso aumentar a quantidade. Tá? Não tem problema pegar escoras mais finas, mas eu tenho que aumentar a quantidade de escoras, certo? Então por isso que nós temos que, enfim, pensar dessa forma. O interessante foi que a escora eu comprei em um local e a madeira em outro. Porque a caixaria, né? Aonde forneceu as escoras, as tábuas lá não estavam vindo muito forte, né? A espessura delas estava variando. Pega um pedacinho de ripa ali, ó, pequenininho, só pra gente ver essa espessura aí. Um pedacinho qualquer toquinho de ripa aí. Então quando você fala de espessura, presta treino aí, ó. Quando você fala de espessura, aqui nós temos, ó, 2 centímetros cravado, certo? No passado eu comprava tábuas com 1 polegada. 1 polegada são 2,54 centímetros. O que quer dizer isso daqui, ó? É meio centímetro a mais do que isso daqui. Essa diferença daqui, ó, faz com que a tábua trinque ou não, quebre ou não na obra, faz com que a tábua dê uma selada ou não. O fato dessas tábuas nossas tá vindo fininha, eu tô tendo que colocar como que é o nome dessas travessas? Das gravatas. Colocar uma gravata na lateral da tábua, porque na altura dela que ela começa a empenar. Se a gente conseguisse essas tábuas mais grossas, eu não precisaria fazer isso. Da onde veio essa informação de diminuir a espessura? A empresa, quando a serraria, quando ela compra a madeira por metro cúbico. Então o cara vai lá, planta os pinos, corta e vende por metro cúbico. Chega na hora do pessoal desdobrar as toras lá e fazer os pranchão e fazer a tábua ou a ripa, eles diminuem a espessura o máximo possível para que tenha mais tábua possível. Então, no mesmo metro cúbico de madeira que eles estão comprando, eles fazem mais tábua. Ou seja, eles vendem essa tábua por metro, não por metro cúbico. Então isso dá uma diferença considerável. Esse meio centímetro aqui, ó, a cada 5 tábuas que eles tiram, eles ganham uma tábua. Ou melhor, a cada
Cada 4 tábuas que eles tiram, eles ganham uma tábua. Então faz sentido para eles, para a empresa. Só que acaba pra gente prejudicando, que a gente agora tem que gastar com as gravatas para melhorar a nossa caixaria, certo? Nosso caso, que construímos em série, nós queremos que os nossos materiais tenham o máximo reaproveitamento possível. Só que com uma situação como essa, a gente consegue ter aproveitamento de 1 vez, 2 vezes no máximo. Isso acaba gerando sempre mais custos para a construção. Sim. Entendeu? Certo. Dúvidas? Nenhuma. Fechou? Fechou. Uma habilidade, hein? Marcelo, isso aqui que você estava falando para mim? Exatamente. Olha, ó. Então aqui nós temos uma vigota mais comprida, né? Uhum. Então ó, ela tem, vamos ver aqui quantos metros? 5 metros de vão? 5 metros de vão. Mostra aí. Que mostra? Ó, nós temos 5 metros, laje 24, quantidade de 11. E aqui ó, nós tivemos aí 3 barras de ferro a mais, além da treliça. Então você vê, ó, nesse vão grandão tem um reforço a mais. Vamos ver essa outra aqui, ó. Ó, essa outra aqui Só tem um, né? só tem um reforço. Então aqui tá a grande vantagem de você trabalhar com empresas que prezam pela qualidade, ó. E aqui também tem, mas ó, é um araminho, ó. É um ferrinho mais fino. Aqui um ferrinho mais grosso. E aqui já são 3, né? Então, ó, aqui embaixo ó, tem uma com 2, ó. Aqui tem uma com 2 barras de ferro. Isso é bom, cara, porque a gente, ó, aqui já não tem nenhuma, ó. Essa daqui já é só a treliça, ó. Você tem 2 metros. 2 metros. 2,5 de vão. Então, o fato de a gente estar trabalhando com empresas que prezem pela qualidade, nós garantimos isso daqui. Cada laje ela é personalizada para o seu carregamento e para o seu vão. Entendeu? Aqui tem quanto de pedra? Você lembra quanto foi comprado? 5 cúbicos? 4 metros cúbicos? 4 metros cúbicos de brita? Mas ele vem na unidade de... Tonelada? Isso, vem de tonelada. Mas tem 4 metros cúbicos. Uhum. Vamos ver se ela tá seca? Tá molhada? Ó, tá seca a pedra, hein? Só até... Então o fato de ela estar seca garante que a gente está comprando brita mesmo, e não água, né? Entendeu? Vamos ver esse beiral aqui em cima? Ó, aqui nós temos um beiral inclinado. Opa, aqui, ó. O beiral que está sendo inclinado é o beiral da garagem. Aqui nós temos o pilar da garagem sendo executado. Tá? As gravatas do pilar aí para não abrir. E olha aqui, ó. Essas trincas na madeira, ó, que acontecem, obviamente, por causa de chuva, por causa de sol, mas porque a madeira é fina também. Se essa nossa caixaria fosse mais grossa, isso daqui não acontecia. Entendeu? Esse rachado aqui no meio, certo? Ó. E esse beiral nosso aqui, ele é inclinado. Olha as escoras de madeira que eu falei, ó. Nós precisamos dessas escoras maiores para além das escoras metálicas, caso a gente contratasse, sabe? Caso a gente comprasse elas, certo? Então essa base aqui, ela respeita os 35% do telhado. Ó, aqui o fundo da nossa viga, que é uma viga aérea, a viga da garagem, tá? Então a nossa escora, ela vai direto no fundo da viga, que eu chamo isso de berço, tá? Esse fundo. Se tiver dúvida, vai falando aí, beleza? Aqui toda a caixaria já montada. E vamos ver agora o pessoal já fazendo aqui as guias. Ó, então, primeira coisa importante aqui, João. Esse fundo aqui, ó. Esse fundo não, o pé da escora, ele precisa estar em cima de uma tabuinha. Por quê? Se ele estiver direto na terra, ela afunda. Então aqui nós estamos fazendo uma espécie de uma fundação rasa, uma sapata no pé da escora aí, tá? Justamente para aumentar a nossa área de contato. Beleza? Aí outra coisa legal não, importante, né? É essa cunha. Eu preciso ter essa cunha aqui, ó, que ela vai dando o ajuste fino. Então, o que é o ajuste fino? A gente corta a escora na serra, mas não tem como controlar a serra, só a serra come quase 5 milímetros da madeira. Então a cunha faz com que eu tenha esse ajuste fino aí
para deixar a escora na posição que eu quero. Supondo que a escora afrouxou, eu vou lá e aperto a cunha. Aqui em cima então nós temos as nossas guias, certo? Pode tirar aqui, ó. As nossas guias, e a gente vai fazendo o espaçamento aí das nossas escoras, mais ou menos aí de metro em metro, 1,20 m mais ou menos, tá? E em cima disso vem as nossas vigotas. Já foi feito mais serviços feitos também. E agora sim, é uma fase que rende, tá? Essa parte aqui da caixaria rende bastante. As guias já estão colocadas aqui, mas ainda não foi escorado, ó. Aqui já foi escorado. Então, detalhe é para obra limpa. Então, mesmo nessa fase de caixaria, nessa fase de bastante bagunça, bastante sujeira, tá? Manter a obra minimamente limpa para a gente poder caminhar faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Olha aqui, ó. Isso daqui é quando você coloca a escora direto na terra. Tá vendo esses buracos aí, ó? E tá sem o peso, né? Isso aqui sem o peso da laje, exatamente. Então a gente faz a nossa fundação rasa ali, para que não aconteça essas coisas aí, ó. A grama já tá nascendo, daqui a pouco aí dá pra uma plantaçãozinha de grama aí dentro da obra. O que mais me chamou a atenção foi a qualidade da mão de obra da rapaziada. Porque todos os lugares que eu já trabalhei, já vi e às vezes passo e vejo, não tem essa dedicação. Eu vejo que os caras aqui, eles se preocupam em limpar o terreno, eles se preocupam em deixar os tocos de madeira, não sei como que chama, certo? Mas eles se preocupam em colocar essas coisas no lugar certo. Lixo no lugar de lixo, eles arrumam o ambiente, sabe? Às vezes eu vou numa obra e vejo tudo sujo, a obra tudo cheia de coisa. É que não, é que eles têm eles parece que vestem a camisa. Pera aí, eu vou trabalhar, eu vou vestir a camisa e eu vou dar o meu melhor nessa obra. Escadinha aí pro escritório tá pronta, hein? Hã? Rapaz, olha a qualidade. Caprichada? Será que você merece tudo isso de escada, hein? Pra esse escritório? Agora eu não sei. Daqui a pouco... Mas um dia a gente vai merecer. Tá bom. Então nossa estruturinha de contenção aqui tá pronta. Chapiscadinha. Aí a nossa viguinha aqui em cima já foi requadrada. A terra já voltou. E dá outra qualidade, né? Fica aquele monte de terra aqui. Agora não. Agora tá bonito o negócio. A vista aqui das duas construções. Olha o muro aí da divisa. Muro não, né? Da construção da casa aqui, da nossa casa da direita aqui já foi levantado. Uma parte dela, né? Então qual que é a estratégia do cronograma? Concretar aquela laje e dar andamento nessa obra. Obviamente, se der algum enrosco durante o processo da montagem da laje e da concretagem, a gente tem frente de serviço para essa obra aqui. E esse mesmo trabalho que foi feito nesta casa será feito nesta outra casa aqui, ó. Então a gente vai deixar aqui bonitinho também, ó. Essa bagunça de terra vai sair daqui e vai ser feita uma estruturinha de contenção. Aqui é bom de trabalhar com esse nosso solo, porque olha, você corta, você faz o barranco e a terra fica. A terra não fica desbarrancando, né? Obviamente, se você deixar isso exposto ao longo do tempo vai desbarrancar, com certeza. Mas aqui o solo é bem firme e me possibilita trabalhar com mais tranquilidade aí nas estruturas de contenção. Mas sério, me veio uma dúvida aqui. Vem comigo aqui. Onde? Aqui pra cá. Sabe que ele vai sentar mais tijolo e fazer uma cinta, né? Vamos fazer uma cinta aqui. Ó, lá já tem até a espera lá em cima. Arranque? A espera, arranque? Isso, um arranque lá. Esse arranque aqui, depois a gente vai essa cinta. A carga distribuída em cima da casa, esse muro aqui ajuda
A segurar ou não? Na verdade, o muro não ajuda a segurar, mas o muro sofre com isso. Ah, ele Tá? sofre Ele com sofre isso. com isso. Então, assim, ter uma... É que aqui esse nosso muro tá colado no nosso pilar ali, ó. Aham. Tá? Tem uma estrutura só. Por isso que muitas pessoas dilatam o muro, fazem uma separação, tá? E essa separação é igual isso daqui, ó. Uma separação mesmo, ó, uma separação física. Igual esse canto, olha. Ó, então aqui essa dilatação, ó, ela existe, ó. A nossa parede não está colada no nosso pilar. Entendeu? Então aqui, por mais que esta casa trabalhe, que essa casa movimente, esse muro não movimenta junto. Nesse nosso caso, o muro ele vai movimentar junto com a casa. Por isso que eu não posso permitir que essa movimentação aconteça. Por isso que a nossa fundação ela foi pensada nisso, esse concreto dos pilares foi pensado nisso, aquele arranque foi pensado nisso, esses pilares aqui foi pensado nisso, tijolos, tudo, enfim. Toda essa estrutura está montada para que essa dilatação não aconteça, entendeu? Certo. E aqui é uma crise muito grande, porque tem gente que concorda e tem gente que discorda. Tem gente que não acredita que aqui não vai trincar. Entendeu? Janelinha do banheiro. Isso aí, ó. Tião! Fala, Marcelo. O que você tá em pé de ser bancado aí, Tião? Eu tô aqui fazendo o escoramento aqui, Marcelo. É? Aham. E essas escoras são boas? O João comprou escora boa ou não? É boa a escora, não é muito pesada, né? É uma escora normal, que não sofre muito pra poder colocar ela aqui, né? Sabe o que o João falou pra mim? Hã? Que ele queria pegar a escora aí de 15, 30 centímetros mais ou menos pra ver o Tião sofrer carregar. Daí ele matava o velho. Boa, Tião. Muito bom. Demais. Aí matava o velho, hein? E olha aqui, ó, diferente do beiral inclinado, a nossa caixaria da marquise, ela é em nível, ela é reta, tá? E essa marquise, ela foi feita... Opa, quase caí. Essa marquise, ela foi feita para proteger essa janela, a janela da cozinha, certo? E proteger essa porta aqui, ó, que é a porta de entrada aí para a arinha dos fundos. Que é isso, hein? Pega esses pedreiros aqui da obra. Caramba! Qualidade, hein? Aí sim, ó. Você acha que o pessoal passa vontade aqui? Passa nada. Passa nada. Time grande. Quando eu comecei a orçar, a ver os valores dos produtos, do serviço, as coisas, eles meio que não ligavam muito pra mim. Quem que é esse cara que tá perguntando o preço do cimento, o preço da madeira? Quem que é esse cara? Agora, com um tempo já que eu tendo esse contato com eles me perguntam, e aí, já fechou? Já orçou com alguém? Achou um preço melhor? Como que tá? Então, assim, não que eu me sinta importante, mas eu acho que eu sou alguém agora que eles veem como alguém que eles podem vender, ou alguém que pode comprar um produto deles, não sei, algo assim. Pode ser. Eu sou um pouco mais importante do que eu era quando eu comecei a orçar as coisas com eles. Uma dúvida, assim. A gente escolheu lajota ao invés do isopor, né? Isso, essa daqui é a nossa lajota. Quais os motivos, assim, realmente que a gente escolheu lajota? Por que ele é melhor?